baleias enormes ou apenas grandes barcos de asas brancas, flutuando sobre as águas vindo dos mares, e a bordo pessoas estranhas mais brancas, de pele desbotada e que falavam uma língua diferente, estrangeira, com roupas um tanto peculiares. Podiam ser espíritos vindo dos oceanos, seus entes queridos que já tinham morrido, pois acreditava-se que os espíritos de seus ancestrais, quando mortos, voltavam de uma maneira diferente, mais claros, com nomes diferentes e possivelmente com línguas distintas daquela que se fala entre os vivos. Esse foi o primeiro contato que os congueses tiveram com os homens brancos vindos de Portugal. É dessa maneira que alguns historiadores retratam esse contato inicial, onde os congueses, por conta de sua crença e o fato de ainda não terem visto os homens brancos antes, viam os portugueses chegando com presentes, antes nunca vistos por eles, que acreditavam serem espíritos vindo dos mares. Em sua crença, os albinos, por ter a pele mais clara, eram uma espécie de intercessor dos vivos e os mortos sendo tratados como encarnações dos espíritos das águas, assim como os anões, os gêmeos e os aleijados de nascença, sendo venerados e fazendo que os congueses se sentissem como sacerdotes dos reis. Essa recepção calorosa e tão bem vista dos congueses com os portugueses se deve a um fato importante. Foi apenas por terem confundido os portugueses com seres realmente divinos, fazendo que, segundo alguns historiadores, fosse mais rápido e fácil a alta demanda dos congueses em aderir à cristianização e à cultura lusitana, pois queriam se espelhar nesses espíritos divinos e também acabar por se tornando bem parecido com um desses seres iluminados. Porém, existe uma divergência na historiografia sobre esse fato, pois os portugueses, por todos os lugares a qual passavam, invadiam, conquistavam e se viam nessa imagem como seres superiores que eles mesmos criaram, e cada vez mais tratando os nativos como seres subhumanos e que estavam presentes nesses territórios para servir aos seus reis e homens superiores. Não é de se negar que provavelmente muitos outros congueses eram céticos quanto à divindade portuguesa. Os nativos não compreendiam tanto fervor, pois sabiam que esses portugueses não eram brancos, e muito menos descendentes dos albinos, mas sim morenos amarelados ou avermelhados. E entendiam que esses homens não tinham morrido e voltado à vida através das águas, mas que eram seres que morriam novamente, e às vezes até de maneira fácil, seja por conta de febre ou lutas, e que tinham suas necessidades e carências como qualquer outro ser humano, diferente do que os portugueses queriam acreditar e que espalhavam para outras regiões. Ao chegarem em terras conguês, os portugueses, por meio de gestos e talvez algumas palavras, se comunicaram com o povo nativo. Dando presentes e objetos desconhecidos pelos congueses, pediram que fossem enviados mensageiros ao rei do Congo, a fim de esclarecer seus interesses e formar uma espécie de aliança entre os dois governos. Com a demora dos mensageiros a voltar, Diogo Cão tomou por reféns 4 congueses, os levando ao barco e afirmando devolvê-los dentro de 15 luas. E, de fato, ele devolveu os congueses, com boa saúde, com roupas e características lusitana e falando português, ao seu país. Enviando um deles como mensageiro, sugerindo a troca dos reféns pelos brancos, que ficaram em Banza Congo. Com os relatos que ouvia atentamente de seus súditos que estavam em Portugal, não apenas sobre os presentes que receberam, mas sim das bombardas, os arcabures, os machados, as bestas e o tamanho dos barcos portugueses, o Manicongo, senhor do Congo, Nzinga Aincoa, concluiu que os estrangeiros que chegaram às suas terras eram beneficiados de diversos recursos técnicos, muito poderosos, mais eficazes e maiores, e contavam com um Deus também muito poderoso. Dessa maneira, ele pensou que se conseguisse alguns desses objetos e crença, conseguiria levar vantagem e conquistar os territórios inimigos, os tornando muito mais fortes. Assim como iam conseguir fazer frente a esse novo desafio europeu que tinha chegado das águas, foi seguindo esse raciocínio que o fez aceitar o convite de Diego Cão para embarcar em seu barco. O Manicongo Nzinga Incoa, nessa viagem, faz algumas exigências ao rei de Portugal. A primeira era que se educasse os congueses e os instruir a língua portuguesa e a cultura lusitana,
para que os mesmos voltassem e ensinassem os saberes europeus. A segunda exigência era que se levasse ao rio Zaire padres católicos para ensinar o povo do Congo a nova religião instaurada no país. Esse fascínio do rei pela cultura europeia, e mais precisamente a portuguesa, era tanta que fizeram com que o Dom João II expedisse frades, pedreiros, canteiros, carpinteiros, agricultores, levando até mulheres para que as mesmas ensinassem para as mulheres do Conguesas como administrar uma casa à moda lusitana. Com a chegada das caravelas, o próximo passo do Manicongo foi se converter de fato ao cristianismo, seja por fé verdadeira, seja por achar que os portugueses vinham dos espíritos, ele se ofereceu ao batismo. Após o batismo, ele ordenou que fossem queimadas qualquer símbolo que remetesse à antiga religião e seus ancestrais. Para que fosse feito o batismo, ordenou que fosse construída uma igreja de pedra e cal, e tendo uma campanha militar se aproximando, pediu para que fosse batizado antes mesmo de ser finalizada a obra, sendo batizado em um altar improvisado, adotando o nome de João ou Dom João I. Poucas semanas depois foram batizadas com os nomes de Leonor e Afonso, sua principal esposa, e seu filho, respectivamente. Dessa maneira se inicia a polêmica conversão dos congueses, onde se tem muitas dúvidas e diversas facetas. Muitos acreditam que a conversão não foi verdadeira por conta de ter sido um grande mal-entendido, pois os congueses apenas se confundiram os portugueses com seres divinos vindo das águas. Outros já acreditam que essa conversão foi pelo interesse externo do Manicongo, para que os mesmos ganhassem atenção nas audiências europeias, buscando uma forma de interesse dos europeus com o Reino do Congo. Tem aqueles que acreditam que, como o rei não controlava as diversas outras religiões africanas existentes no país, ele poderia buscar no cristianismo essa fonte de poder e legitimidade. Assim como tem os que acreditavam que a religião tenha sido adotada a partir da visão da própria cultura africana, reinterpretando o cristianismo, juntando com as religiões locais, e até sendo questionada se tinha sido de maneira híbrida, como foi contada, pois tinha por base uma visão de mundo inteiramente africana. Ao rever a história da chegada dos portugueses, percebemos que a exploração que os mesmos tiveram com o povo nativo do Reino do Congo foi em grande parte por conta deles acharem que os lusitanos eram seres divinos e buscarem, através da servidão e presentes, se tornarem parecidos com os portugueses, assim como passando pela falta de preocupação dos invasores em serem vistos como seres humanos superiores. A conversão foi a tentativa dos dois reinos de fazer a população aderir a essa nova cultura. Porém, alguns aderiram à fé, outros aderiram por conveniência e poder, e outros apenas a juntaram e seguiram com sua fé nas religiões tradicionais africanas. Se gostou do vídeo, dê like e compartilhe para apoiar esse projeto e levar conteúdos históricos para outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.